muito de buscar o significado das palavras. E tinha vários verbos quase nos instantes. Cali, querida, boa noite. Nós vamos nos preparar para fazer a prece inicial, para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, aquietar os nossos pensamentos, elevando a Deus, agradecidos ao querido Mestre Jesus, por toda a tua presença bondosa, amorosa, em nossas vidas a nos inspirar com todo o seu amor. Rogamos aos benfeitores que nos envolvam no clima de entendimento para que possamos melhor compreender toda a mensagem, todo o estudo da noite. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. E assim, nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a união em família. É um assunto muito importante para todos nós. E nós vamos falar porque é tão difícil e porque é tão importante a união na família, na visão da doutrina espírita. Mas antes de falarmos da união na família, é preciso que a gente entenda o que é a união. O que é união para cada um de vocês? Qual é o entendimento de união que vocês têm? Eu fui buscar no dicionário o significado da palavra união. Eu gosto muito de buscar o significado das palavras. E tinha vários verbetes lá com relação à união. Tem alguns significados, alguns até político e tal. Mas 3 significados me chamaram a atenção porque estão bem de acordo com o tema que a gente vai falar hoje. Então, no dicionário nós temos que união significa a ação de combinar esforços e pensamentos. A união faz a força. Também tem como um acordo realizado entre 2 pessoas. Encontramos também que é a associação ou combinação de vários elementos semelhantes ou diferentes no intuito de formar um conjunto. Então, quando nós levamos a união na família, o que seria a família unida? A família unida é aquela família em que todos têm interesses em comum, todos têm os mesmos propósitos. Quando nós falamos de propósitos e ter os mesmos propósitos, eu não estou me referindo aos propósitos pessoais. Isso é individual. O meu propósito de vida, meu propósito de estudo, meu propósito de trabalho, isso é individual. Eu falo dos propósitos relacionados à família. Então, a família que é unida, ela tem esses propósitos em comum. Então, a família unida, todos se empenham em ter a união, em ter o entendimento, em ter a harmonia entre eles. Então, eles são diferentes e individuais, porque nós não somos iguais a ninguém. Até as pessoas mais semelhantes, nós encontramos muitas diferenças, né? Então, somos diferentes. Então, uma família unida não significa que são todos iguais, que pensam do mesmo jeito, nem que agem e reagem da mesma forma. Isso seria impossível, pela nossa diversidade. Então, somos diferentes, mas podemos ter, sim, interesses em comum, propósitos em comum. E, já que somos tão diferentes, né? Por que nós somos diferentes? Hoje, o que eu sou é resultado de todas as minhas experiências desta vida e das vidas passadas.
né? Então, todos os meus erros, todos os meus acertos resultaram no que eu sou hoje. Então, hoje eu trago todas essas vivências comigo. Então, às vezes eu trago traumas, eu trago carências, imperfeições, tendências. Eu também trago as minhas qualidades já desenvolvidas, todo o meu aprendizado. Eu trago. E como cada um teve a sua própria vivência, então entende que o resultado é diferente. Por isso as pessoas são tão diferentes na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir. Somos diferentes e isso é maravilhoso. Porque se fôssemos todos iguais, seria muito difícil aprender com o igual. Por que seria igual? Pensaria do mesmo jeito? Então, nós aprendemos muito nas diferenças. Então, que bom que somos diferentes. Mas já que somos tão diferentes, será que é possível ter propósitos em comum? E aí, eu vou trazer um exemplo clássico. No time de futebol. Quando a gente vai analisar um time de futebol, cada jogador, ele tem a sua característica, né? Cada um joga de um jeito e cada um está numa posição do jogo. Então, tem uns que são muito velozes, outros são mais cautelosos, ok? Uns jogam na defesa, outros jogam no ataque, mas eles têm o mesmo objetivo, que é ganhar o jogo. Então, o objetivo deles é fazer o gol e não levar o gol do time adversário, embora cada um tenha as suas características. Então, um time que é unido e que tem esse sentimento de grupo, ele não faz o seu trabalho individual. O time que é unido, que tem uma boa sintonia entre os jogadores, quando eles estão jogando, eles estão vendo a possibilidade do melhor, participando todos. Um time onde o jogador ele tem a sua forma de jogar individual, ele não quer repassar a bola, só ele quer fazer gol, muito provavelmente esse time é um time que vai ficar enfraquecido e não vai conseguir vencer. Então, um trabalho em equipe é um trabalho onde todos estão unidos com o mesmo propósito. A família é a mesma coisa. A família é um grupo de pessoas unidas e que precisam ter o mesmo propósito para que aquela família tenha êxito. Toda família, todos nós temos objetivos aqui no nosso planeta Terra. Nós estamos encarnados aqui com os nossos objetivos, as nossas missões. E tudo relacionado à família requer esse empenho, requer essa união. Então, um time para ser bom, ele precisa de muito trabalho, é muito treino, é muito esforço, não é uma coisa do dia para o outro, não é uma coisa fácil. Precisa realmente de muito empenho. A mesma coisa é a família. Você construir a união em sua família também não é fácil, com tantas pessoas diferentes, pensando diferente, agindo diferente. Mas precisa deste empenho, desse esforço, desse trabalho. E aí, vocês podem estar pensando que, como há essa necessidade desse trabalho em equipe, do empenho de todos, e aí pode estar lembrando de alguma família que conhece, onde existem muitos conflitos e nem sempre todos estão tão empenhados assim em construir a harmonia entre eles. E aí você pode pensar, construir harmonia e união nessa família é uma missão impossível. Será mesmo que existem famílias que é impossível estabelecer a harmonia e a união? Será que realmente somos incapazes de harmonizar certos ambientes que convivemos? Por que tanta dificuldade de relacionamento dentro da família? Então, para as respostas desses questionamentos, nós precisamos recorrer à doutrina espírita. A doutrina espírita nos esclarece sobre todas as coisas da vida. Então, quando nós vamos para a doutrina, para entender essa dificuldade de relacionamento e essa necessidade de se harmonizar com a família, então nós temos alguns conhecimentos que a doutrina nos oferece. Primeiro, nós sabemos
que nós somos seres espirituais criados por Deus e fomos criados simples e ignorantes, com o destino de evoluir. E que para evoluir, nós contamos com várias encarnações. Dizem a multiplicidade das existências. Em uma só encarnação não seria possível alcançar essa evolução. Então Deus, na sua misericórdia, nos dá essa possibilidade de irmos evoluindo aos poucos. Então, quando nós entendemos isso já nos esclarece muitas questões de nossa vida. E a família é uma dessas questões. Por quê? Nessas vidas passadas, nós nos relacionamos com as pessoas. E essas pessoas que nós nos relacionamos durante essas vidas que nós já tivemos, nós vamos criando laços de amor, de afeto com algumas dessas pessoas, aquelas que nós tivemos afinidade. Mas também nós criamos os desafetos, os desentendimentos. Nós ferimos e fomos feridos e trazemos também toda essa mágoa, todo esse rancor. Então, Jesus nos disse para amar uns aos outros, devemos amar uns aos outros e devemos perdoar. E a doutrina vem ampliar esse entendimento, a necessidade de amar e de perdoar. A doutrina também nos diz que não é possível evoluir sem se harmonizar com todos. Então, precisamos nos harmonizar com todos, inclusive essas pessoas que nos relacionamos em vidas passadas. Então, Deus, na sua imensa sabedoria, o que Ele faz? Ele proporciona esses reencontros dentro da família. Então, a família, ela é composta por pessoas que nos afinizamos durante as nossas existências, que fizemos esses laços de amor e que estão conosco porque foram criados esses laços de afeto e estamos juntos para nos auxiliar. Mas também, dentro da família, nós reencontramos esses que ferimos ou os que nos feriram, esses desafetos, com o objetivo de nos harmonizar. Então, às vezes, esse reencontro ele pode ser difícil, sim, porque nós trazemos, sem essa lembrança desse desafeto. Mas é preciso essa harmonização. E é por isso que Deus reúne dentro da família, porque através dos laços sagrados da família fica muito mais fácil perdoar e amar. Embora a gente veja que não é tão fácil, tão simples assim. E aí você pode estar pensando, bem, então todo aquele que eu não tenho um bom relacionamento na família é um desafeto meu do passado? Não necessariamente. Por quê? Vamos lembrar que nós somos seres em processo de evolução. Nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, nós não temos ainda como construir uma família perfeita. Nós trazemos essas imperfeições ainda, esses maus costumes, essa forma ainda equivocada de agir. E isso por si só, essas imperfeições que nós trazemos, isso por si só já gera muita dificuldade de relacionamento às vezes. Então, não podemos também dizer que todo aquele que nós não nos damos bem é um desafeto do passado, mas pode passar a ser um desafeto a partir dessa existência. Então, é preciso harmonizar com todos. Mas a gente pensa assim, se temos as nossas imperfeições, se temos essas tendências, essas dificuldades já dentro de nós por causa justamente desse nosso processo ainda em andamento, nessa fase ainda inicial, somos seres espíritos imperfeitos, se ainda tem esses reencontros que já trazem essas lembranças, e já por si só é difícil. E aí você pode pensar, bem, então é possível
É possível a gente harmonizar, é possível a gente conseguir passar por essas barreiras. Então a gente vai agora lembrar das coisas boas. Então vamos lembrar que dentro da família nós também temos os afins. E essas pessoas afins, essas pessoas que nós criamos esses laços de amor, eles podem nos ajudar a fazer uma ponte para aquele que é um desafeto, né? Ou então aquele que nós temos uma dificuldade de relacionamento. Então você pode dizer assim: eu não me dou mal com ninguém da minha família, mas você conhece entes seus que não se dão bem? Então talvez o seu objetivo seja ser a ponte entre esses dois. Então a gente não pode se isolar dos problemas achando que os problemas não são nossos. Se nós estamos ali naquele contexto, todos estão ali participando, todos ali têm a sua função. E além disso, nós precisamos lembrar de outras coisas. Como eu disse, nós fomos criados por Deus. Se fomos criados por Deus, nós somos o quê? Criaturas divinas. Nós trazemos dentro de cada um de nós essa essência divina. Então nós temos o germe de todas as potencialidades para serem desenvolvidas. Então, será que estamos desenvolvendo o amor dentro de nós, a paciência, a tolerância? Nós precisamos desenvolver. Esses germes já estão dentro de nós. Nós fomos criados com esse germe em latência para serem desenvolvidos. Então, a gente precisa ver se nós estamos realmente desenvolvendo essas capacidades divinas. Nós temos ao nosso auxílio todo um roteiro de conduta que vai nos levar a uma vida feliz e harmoniosa dentro da família e com todos os outros. Esse roteiro foi trazido pelo Mestre Jesus, é o Evangelho. O Evangelho nos diz o que fazer e o que não fazer em todas as situações. Se formos buscar no Evangelho, nós vamos encontrar ali uma forma de conduta para toda e qualquer situação. Então nós temos esses recursos. A nossa potencialidade divina, nós temos o Evangelho trazido por Jesus e nós vamos lembrar que nós temos o próprio Jesus. O Mestre vela por todos nós, está sempre enviando os seus mensageiros para nos auxiliar, para nos amparar, para nos inspirar. Então é preciso também que a gente faça com que Jesus esteja em nosso lar, que ele fique na nossa vida, agindo e nos inspirando, porque precisamos colocar Jesus na família. E aí vem o poder da oração. A oração, ela é um recurso muito poderoso, porque ele eleva as suas vibrações. Você sintoniza com os espíritos de luz, e além de você sintonizar e receber todo esse amparo, você harmoniza o seu ambiente com a oração. Então, nós lembramos do culto no lar. É muito importante na família ter o hábito de fazer o culto no lar. É uma vez por semana, no mesmo horário. É como se fosse um compromisso com Jesus e a espiritualidade, abrindo as portas para esse amparo. Você pode dizer: mas na minha família ninguém quer fazer. Comece fazendo sozinho, não tem problema. Se ninguém quiser fazer, comece a fazer sozinho, mas é importante fazer. Quantas pessoas relatam que começaram a fazer o Evangelho sozinho e aos poucos cada um da família começou a participar e no final estavam todos participando. Então é muito importante esse recurso. Então nós vamos com tudo isso perceber que não existe equívoco, não existe engano. Nós estamos na família certa, mesmo se existirem muitos conflitos, muitas dificuldades de relacionamento, mesmo que você se sinta muito diferente de todo o outro, mas nós estamos na família certa. A família, quando ela está unida, né, é porque ela já se esforçou
né? Ela procura se harmonizar. Então, ela já está nesse processo de harmonização. Então, é preciso que cada um faça a sua parte. Cada um comece a fazer a sua parte. É preciso que você comece a construir a harmonia, a união na sua família. Não precisa e não é para esperar que não exista nenhum problema, que esteja tudo favorável. Nós habitamos um planeta de provas e expiações e faz parte do planeta os problemas. Então, uma família unida não é uma família que não tem problema. Não, é uma família que se junta para resolver os problemas, onde um ampara o outro. Então, na questão 775 do Livro dos Espíritos, nós temos a informação que o afrouxamento dos laços familiares, eles levam à recrudescência do egoísmo. Quando você pensa só em você, quando você se importa só com você, quando você não se importa se as suas palavras e as suas ações vão ferir ou magoar o outro, você se isola. Você se afasta de todo o outro, de toda a outra parte da família. E muitas vezes vem o pensamento de que você se basta. E a gente às vezes ouve muito isso nas pessoas. As pessoas dizendo que se bastam. Elas não precisam de ninguém. Elas mesmas resolvem as suas questões. Será que realmente nós não precisamos do outro? Será que verdadeiramente o outro não é importante na nossa vida? Não poderia nos ajudar? Então a gente vê muitas pessoas sozinhas, mas as pessoas infelizes, cheias de conflito, as pessoas estão depressivas, o número de suicídio é muito grande. Então pode ser esse pensamento. Não podemos viver sozinhos. Na lei do progresso diz, nós precisamos do outro para evoluir. Quando o nosso bem maior é o nosso bem-estar, então nós nos tornamos uma pessoa egoísta. E uma pessoa egoísta se torna sozinha e sozinha ela se torna fraca. Essa é a verdade. Mas uma pessoa em que a sua prioridade é o bem coletivo, então ela começa a combater o egoísmo porque ela começa a pensar primeiro no outro. E isso é uma conquista sua. Isso é a sua própria evolução em andamento. Então, quando nós combatemos o nosso egoísmo para pensar no outro, nós estamos evoluindo. E quando nós queremos levar a união da família, pensando no bem coletivo, nós estamos também evoluindo e inspirando as outras pessoas também a evoluírem. Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Jesus nos amou sem julgamento, sem nos condenar, sem impor nada. O nosso amor ainda é muito egoísta. Muitas vezes nós queremos impor a nossa vontade. Então, a família unida não é aquela família onde todos aceitam a imposição de um. Uma família unida é quando todos buscam pelo mesmo bem comum e que para esse bem comum, esse bem coletivo, é preciso que cada um ceda um pouco. Então, nós precisamos fazer isso. Se a sua família já é uma família unida, isso é muito bom. É sinal de que você já está nesse processo de harmonização. Né? Então, fortaleça esses laços de amor que existem entre vocês. Valorize cada instante. Mas se você não tem uma família harmoniosa e união, o que é que você pode fazer? Não existe um padrão de família. Né? A família unida é assim. Não. As famílias, elas têm suas características individuais. Nós temos famílias que são mais barulhentas, nós temos famílias que são silenciosas. Né? Cada um tem sua característica individual.
O importante é que todos ali estejam empenhados em se amarem, em se ampararem, em se harmonizarem. Isso é que vai fazer uma família ser uma família unida. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer. Se a sua família não é tão unida, dê o primeiro passo. E o que seriam esses passos? Vou dar um exemplo. Primeiro, perdoe e peça perdão. A culpa ou o remorso, ela não nos leva à felicidade. Então, a culpa, a mágoa, o remorso, elas são entraves para o nosso processo evolutivo. Então, perdoe se o outro falou de uma forma grosseira. Se perdoe se foi você que falou de uma forma grosseira. Então, o primeiro passo para você construir essa união na sua família é o perdão. E o perdão, ele vem aliado ao amor. O segundo passo, reflita as suas atitudes. No seu silêncio interior, procure perceber nas suas ações, nas suas palavras, se você realmente está fazendo o possível para levar essa harmonia nesse ambiente familiar. Se não são as suas palavras, as suas atitudes que estão gerando essa desunião, esses conflitos. Precisamos refletir sobre a nossa postura todos os dias. São Agostinho já nos orientou com relação a isso. Preciso fazer isso também na família. Outra coisa, precisamos evitar palavras, atitudes que nós sabemos que irritam o outro. Então, se você sabe que o outro fica aborrecido por uma certa forma sua de agir ou alguma forma sua de falar, evite. Né? Busque palavras positivas, de incentivo, né? Bondosas, pacientes. E não queira dar a última palavra. Você não precisa dar a última palavra. Muitas vezes é melhor silenciar. Então, tem alguns momentos que é melhor silenciar. São atitudes que a gente pode tomar, né, para dar esse primeiro passo. E aproveite os momentos em família. Cria a amizade entre todos. Procurem fazer coisas juntos. Procure afinidades. Né? Valorize cada momento. Nós estamos agora num momento de isolamento. Todos nós estamos em casa, juntos com a família. É uma oportunidade maravilhosa de começar a construir essa união, essa harmonia entre todos. A família que é unida, que é harmoniosa, é uma família muito mais feliz, porque todos se ajudam. Pense, é como se fosse uma roda onde todos se dão as mãos. Se um em um momento está mais fraco, o outro que está do lado não deixa cair. Então ninguém cai. Todos se amparam, todos ajudam. Se você hoje é amparado, amanhã você ampara. Então a família unida, ela se ajuda mutuamente. Ela se protege, ela cuida um do outro. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. Então comece por você, dê o primeiro passo. O outro vai perceber a sua mudança. E tudo nós sabemos que contagia. A felicidade contagia, a harmonia também contagia. Então comece, sem medo. Cada um no seu passo, cada um no seu tempo, sempre respeitando e valorizando. Existe no livro Jesus no Lar, na mensagem O Auxílio Mútuo, mensagem número 16, uma história bem interessante. É rapidinha para a gente finalizar. Então, os apóstolos, eles estavam conversando entre eles, falando da dificuldade de cada um cuidar de si mesmo, tendo que cuidar do outro. Jesus, vendo toda aquela conversa, então ele contou uma história para eles. Né?
E nessa história ele conta que haviam dois, é mais ou menos assim a história, eu vou reduzir por causa do tempo. Então, eram dois amigos que estavam no caminho, né? Estavam indo para uma pousada num ambiente que estava muito frio. No meio do caminho, eles se depararam com o outro caído no chão. Então, um teve o intuito de ajudar, né? Parar a caminhada para auxiliar aquele outro. O outro falou, não posso perder tempo. Está muito frio, eu preciso chegar logo na pousada. Então eu vou adiantar o meu caminho. Não posso perder tempo. Ele vai só me atrapalhar. O outro, olhando aquele irmão deitado, passando mal por causa do frio, falou, não posso deixar ele aqui, ele é um irmão, eu preciso ajudá-lo. Aí foi, o outro seguiu seu caminho para a pousada e ele foi e carregou esse irmão durante todo aquele percurso de muito frio, uma tempestade muito fria. Quando eles chegaram na pousada, aquele que não tinha ficado para ajudar não estava lá. E o irmão achou estranho. Como é que se ele veio na frente? Porque ele não chegou na pousada. No dia seguinte, ele ficou sabendo que esse irmão, por causa do frio, não aguentou a tempestade e morreu no meio do caminho. Muitas vezes, nós achamos que amparar um irmão é perda de tempo, vai atrapalhar a nossa vida, vai atrapalhar a nossa harmonia, a nossa felicidade. E a gente prefere largar ele lá no meio do caminho, não sabendo que muitas vezes esse auxílio é a sua salvação, é a garantia que você vai chegar seguro no seu objetivo, né, no seu destino. Então isso serve para todos nós. Todas as pessoas que estão na nossa vida são importantes. Todas as pessoas que estão na nossa vida, elas têm um significado, não estão à toa. Então, vamos lembrar daquela frase, fora da caridade não há salvação. E essa caridade começa na família. Nós vamos fechar os nossos olhos para fazer a prece final, né? Agradecidos por esse recurso, né? Da tecnologia que nos favorece esses momentos, né? Que precisamos estar fisicamente distantes, mas podemos estar muito próximos uns dos outros, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos ouvindo a Tua palavra, que possamos pregar o amor, a união entre todos nós, principalmente na família. Que possamos também compartilhar toda essa luz divina que a doutrina nos oferece de forma tão generosa. Que possamos nos amar, nos perdoar, nos unir cada vez mais. Que a paz do Senhor envolva a cada um e que seu amor divino preencha o nosso coração. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz para todos.